a todos em nome de Jesus. Que a graça e a misericórdia do Senhor estejam com você. Eu hoje fui acometido desde domingo passado. Eu estava sentindo um pouco fanhoso e também sou vítima das fraquezas da carne. Estou um pouco enfermo, fanhoso, a gripe, né, quebradeira, não sinto paladar. Mas vamos seguir em frente, tá bom? A gente teve domingo passado fortemente, a gente falou sobre a palavra de Deus, sobre as coisas maravilhosas e a luta é muito constante, sabe? A gente está cada dia mais lutando, perseverando na fé, buscando ao Senhor. Bem, pessoal, nós estamos hoje vamos compartilhar nossa 11ª lição, tá bom? A salvação em Cristo, certo? Era essa a lição passada. Eu não farei chamada, certo? Quero ir direto à lição, sem perca de tempo. Apenas vou compartilhar com vocês, né, como já outra hora havia falado, alguns livros, né? Nós temos aqui esse livro, A Origem da Bíblia, um guia para os perplexos, certo? Você que quer compreender mais sobre a origem da Bíblia, um ótimo exemplar para você poder estar edificando a sua fé. Um novo livro que eu adquiri e eu acredito que vai revolucionar o mundo teológico em todo o Brasil é este livro de Augusto Nicodemos, Combatendo Seitas e Heresias. Este livro, eu já estou lendo. Ele fala sobre, vou ler aqui para vocês rapidamente só um sumário, onde diz, né, a diferença entre a IURD, né, quem não sabe essa sigla é a Igreja do Evangelho do Reino de Deus, e as igrejas evangélicas. Ele conta um pouco como surgiu a Igreja Universal do Reino de Deus. Então, a partir daí, da Universal, ela tem várias repartições, divisões. Edir Macedo, ele era junto com R.R. Soares, e logo após os dois se romperam, né, dando um a Internacional da Graça e o outro futuramente um discípulo não satisfeito, né, ele da Universal, ele saiu de lá, que foi o Valdemiro, mas futuramente um dos, né, obreiros do Valdemiro se dividiu, que foi o Algenor Duque. Enfim, né, aonde nós devemos estar firmados? Nós devemos ter a perseverança, né, desse tipo de combate às seitas e heresias que causam ameaças à igreja. Que tipo de doutrina, né? Essa doutrina da prosperidade, ela tem danificado muito hoje em dia as igrejas, trazendo versículos que só dão alusão ao pensamento da prosperidade. Eu quero já ir adiante em um livro que eu comentei aqui outra hora, e eu quero fazer uma alusão a ele novamente, né? É esse aqui, o apologético sobre Tertuliano, né? Tertuliano, certo? Ele foi um dos primeiros apologetas, tá? O seu combate era defesa sobre o cristianismo, sabendo que no ano de Tertuliano, em 132 depois de Cristo,
certo? E 180 depois de Cristo, essas datas, ela se aproxima dos principais acontecimentos da defesa do cristianismo, porque não existia antigamente, né, o cristianismo. Então, o cristianismo, por 100 anos depois, começou a ter a sua luta. As únicas religiões que tinha era a religião romana, onde defendia Saturno, Vênus, os deuses de Roma, né? Então, ele, por ser bem recente, logo após a destruição do templo, 70 depois de Cristo, então estava tudo muito recente, né? E ele começou a defender sobre o cristianismo. Foi uma das pessoas que trouxe a defesa da fé, onde implicava sobre a ideologia do montanismo. Ele combateu muito sobre esses pensamentos. Então, de certa forma, o cristianismo ele começou a ter esta luta. No ano 315 depois de Cristo foi que veio surgir, né, a Convenção de Constantino. Então, com certeza, este homem teve grandes influências, foi um dos grandes, né? Ele era advogado, tertuliano, ele conhecia muito sobre a doutrina romana e os gregos, né? E ele trouxe vários escritos para o latim. Então, a partir de Tertuliano, nós temos ele como um grande defensor da fé cristã, tá? Bem, pessoal, como vocês devem estar percebendo que eu estou um pouco debilitado, certo? Mas vamos lá para a nossa lição. E quero apenas dizer o seguinte: a luta, ela na fé, ela é constante. É importante que a nossa vida esteja sempre constante no Senhor, tá bom? Vamos falar aqui sobre a salvação de Cristo. Abra a sua Bíblia, como sem perca de tempo. A nossa sala Brilhantes Discipulando de Jesus deseja a todos bem-vindos, que você possa ser edificado com as lições. A leitura do texto bíblico em classe, né? O texto base da leitura está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14 ao 21, que diz assim: porque o amor de Deus nos constrange, julgando-nos assim, que se um morreu, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivam não vivam mais para si, mas para aquele porque ele morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos deste modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos conciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o seu ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que dele fôssemos feitos justiça de Deus. Que a graça e a misericórdia do Senhor tome o primeiro e último lugar neste momento. Dá direção, Senhor. Amém. Ai, desculpa. É aquela gripe pesada. Para você que
tem algum tipo de preocupação comigo, eu como alho, já tomei um analgésico para dores no corpo, mas não tem como, né? A gente fica sem sentir paladar, aquela gastura, aquela dor de cabeça que dá, é horrível. Vamos lá, pessoal, a nossa labuta. Introdução. Eu estou respirando e falando pela boca, é tão ruim. Não tenho respiração nenhuma, mas a salvação é Cristo. Cientes de que fomos desumanizados e embrutecidos para rejeitarmos a orientação divina e o reinado de Deus em nossa vida e história, o Criador graciosamente oferece-nos a oportunidade de reposicionarmos diante dele e do nosso semelhante e de toda a realidade. Como ele fez isso? De sucessivas formas e maneira, porém, diz-nos o escritor aos Hebreus que nos últimos tempos falou-nos através do seu Filho. Essa passagem é muito bonita, né? Está escrita em Hebreus, a qual o Senhor diz que, havendo outra hora falado de muitas maneiras aos pais, aos profetas, a nós, pelos últimos tempos, falou-nos através de seu Filho. O que é que significa havendo Deus falado de outra maneira, né? Hebreus capítulo 1, versículo primeiro versículo da epístolas, né, a Hebreus, no Novo Testamento. Havendo Deus outrora falado de muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo seu Filho, que constituiu o herdeiro de tudo. Deixa eu ver aqui uma coisa. Eu vou pegar aqui, vou fazer para vocês aqui a leitura desse livro na Bíblia judaica, né? Seria interessante a gente ver como é que eles fazem, até mesmo para você ter um entendimento da expressão. Vamos lá. Capítulo 1, versículo 1 e 2, da Bíblia judaica completa. Deixa eu lhe mostrar a capinha, eu acho tão bonitinha, né? É tão interessante. Olha como é que é a capa, né? Judeus messiânicos. Entendeu? É desta maneira a Bíblia judaica completa. Bem, diz assim: no passado, a nossa diz, havendo Deus, são pequenas expressões diferentes. Ó. No passado, Deus falou muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas agora, no Asharit Hayashamim, ele nos falou por meio do seu Filho, a quem concede a propriedade de todas as coisas, e por meio daquele que criou o universo. Esse Filho é o resplendor da Shekinah e expressão exata da essência de Deus, sustentando todo o que existe por sua palavra poderosa. Amém? Então, aqui diz, nesses últimos dias falou-nos por seu Filho, a quem consiste o herdeiro de tudo. Asharit Rashamim, que é nesses últimos tempos ele falou através de seu Filho. Então, essa é uma das expressões mais maravilhosas que existem
na Bíblia Sagrada quando ela enfatiza que Deus tem falado através de profetas, salmos, mas nos últimos dias ele falou através do seu Filho Jesus. E através dele oferece-nos a derradeira chance de se apropriar do ato sacrificial que Jesus fez por nós, sendo Filho, o legítimo herdeiro de Deus, a expressa. Seja bem-vindo, Valdemar. Enigmático. Sempre ligado conosco, né? Muito obrigado pela sua presença, viu? Bem, então, o Filho legítimo de Deus, o herdeiro, expressa a imagem do Criador e sustentador de todas as coisas, possui legitimidade e representatividade para delinear o caminho pelo qual os seres humanos querem se tornar o que Deus o criou para ser transitarão. Bem, peraí, tá um pouco confuso aqui. Sendo o filho legítimo, herdeiro de Deus, a expressa imagem do Criador e sustentador de todas as coisas, possui legitimidade e representatividade para delinear o caminho pelo qual os seres humanos querem se tornar o que Deus os criou para ser. Transitarão, isso porque, ante a dúvida de Tomé acerca de onde estava tal caminho, Jesus respondeu que ele era o próprio caminho, a verdade e a vida. Cristo é o próprio caminho, a verdade e a vida. Andar nele significa permanecer no que ele ensinou, e a esse ato traduz o real, verdadeiro sentido da salvação, tema do presente estudo. Muito bem. Primeiro ponto, a salvação na perspectiva bíblica. A arrogância da autonomia humana. Apesar de o Criador ter dotado a humanidade de vontade própria, não querendo fazer-nos robô ou mesmo fantoches, Deus, Ele não nos quer nos fazer robô ou fantoches, né, a qual você manipula. E sim seres responsáveis pelas suas próprias decisões. É fato de que se esperava sensatez em vez de arrogância, lucidez em lugar de delírio, e gratidão em vez de rebeldia. Lamentavelmente, a humanidade degenerou-se, passando a viver segundo seu embrutecimento. Assim, em Gênesis, vemos que a humanidade corrompeu-se a tal ponto que a terra encheu-se de violência. E em Romanos, que o coração insensato da humanidade obscureceu-se a tal forma que os seres humanos tornaram-se cheios de toda iniquidade, prostituição, cheio de toda malícia, avareza, né? Avareza, maldade, cheio de inveja, cheio de homicídios, contendas, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores. Eu fiquei de pesquisar o significado, às vezes nós lemos, né? Às vezes a gente vê tanta coisa. O
que significa a palavra detratores, né? Detrator é uma característica, pessoa que desqualifica, né? Difama, desvaloriza ou maldiz. Os detratores são aqueles que se maldizem. Detratores é aquele que difama o seu próximo, fala mal do seu próximo. São os detratores. Aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos. Presunçosos são pessoas que são preguiçosas, não fazem nada, né? Inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios. O nécios quer dizer loucos, pessoas nércias, pessoas loucas, não temem a Deus, por isso fazem atitudes sem saber a consequência de que pode gerar aquela sua atitude. Infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia. Isso é muito importante. Tal forma de viver não foi a planejada pelo Criador, mas inventada pela autonomia humana, que se arroga capaz de viver à parte de Deus, separado de Deus. Então a humanidade, ela começou a fazer várias práticas, hoje perante nós conhecidos, essas ações onde vem a danificar o seu próximo. A gente, às vezes, quando fala de familiares, você vê que o dano, ele vem mais de quem é da família, né? As pessoas fazerem mal, falar mal do seu próximo, ela parte mais dos que são da família. A vida à parte de Deus significa escravidão. Apesar de os textos bíblicos acima dizerem a respeito das pessoas que não são da comunidade de Israel, aqui é uma vida à parte de Deus, pessoas que estão vivendo separado, sem Deus, né? Apesar dos textos bíblicos acima, a qual nós lemos, dizerem a respeito das pessoas que não são da comunidade de Israel, no tempo de Jesus, seu ministério foi desenvolvido em sua maior parte junto aos judeus. Não obstante, em seu discurso aos judeus, registrado em João 8, versículo 31 a 59, o mestre disse aos judeus que passarão a crer nele, que se estes permanecessem em sua palavra, ou seja, na prática de seus ensinamentos, eles poderiam se tornar seus discípulos de verdade. E em decorrência disto, conhecereis a verdade, e esta os libertariam. Indignados, os judeus objetaram, alegando serem descendentes de Abraão e de nunca terem servido ninguém, e por isso questionaram o porquê Jesus ter oferecido a eles a liberdade. O mestre então respondeu: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado, escravo do pecado. Está escrito em João 8:34. Em termos diretos, Jesus estava dizendo que o que é um equívoco a pessoa viver imersa no pecado, achando que está livre, pois tal pessoa, na verdade, é escrava do pecado. Quando se acolhe a palavra do Evangelho, é comum que as pessoas digam que agora não podemos mais fazer de tudo, isso ou aquilo, pois deixamos de ser livres. Lamentavelmente, tais pessoas não entendem que a falta de domínio de seus vícios
paixão e outros excessos que as maltratam, na realidade, não indicam que estão livres, mas exatamente o oposto. Estão escravos. As pessoas acham que ter a liberdade, né, conota a livre do pecado, livre da escravidão. A sua liberdade, muitas das vezes, ela lhe deixa escravo. Fazer o que você bem quer, praticar o que você bem tem interesse de fazer, isso pode estar te levando a tu permanecer na prática de um vício ou de uma prática como mentira, maledicência, detratores, quer falar mal, né, se maldizer. Então, nós temos que ter cuidado para que a gente não esteja preso nesses tipos de vício, bebedeira, prostituição, e achar que a liberdade é a sua libertinagem, colocando você em uma situação de escravidão. E ela se alarga, que a escravidão, ela se torna também uma escravidão espiritual, precisando não só de uma libertação espiritual, como também uma libertação do corpo, quando se trata de prostituição, atos onde a gente vem a praticar. Veja, note bem, que esta libertação, ela acontece quando você começa a conhecer a verdade. Ao passo que você vem a conhecer a verdade, e esta verdade estar em Cristo, você começa a ver as coisas de maneira diferente. Cristo, através de sua palavra, de seus pregadores, como nós lemos no início, que havendo Deus falado por nós, através dos profetas, a nós, falou nesses últimos tempos, através de seu Filho, Jesus Cristo. Então, ao conhecer versículos, ao conhecer a explanação da palavra de Deus, você começa a ter a libertação, adquirindo o conhecimento, você começa a sofrer a libertação dos seus vícios, de suas práticas. Este é o intuito de Deus, que você passe a conhecer a verdade e esta verdade venha te libertar. Bem? Vamos lá. O anseio humano e a salvação. Desculpa, tá ficando entupido quando a gente fala, a traqueia vai fechando. Eu não sei se eu vou conseguir, mas vai dar certo, em nome de Jesus. Vamos lá, aqui adiante. O anseio humano e a salvação na perspectiva divina. A humanidade, subjugada pelo mal, parece existir desde sempre. Tenta por si mesma conduzir a salvação, traduzida na desesperada busca de evitar a dor e aumentar o prazer. Mas como se pode constatar, durante todo o drama humano, o máximo de solução que consegue não passa de um alívio momentâneo que não excede a resolução circunstancial de um único problema. O vazio existencial assola indiscriminadamente ricos e pobres, grandes e pequenos, famosos e anônimos. Ninguém escapa do problema do pecado, mesmo porque esse é o real problema da humanidade, e dele ela não pode se autolibertar. Foi justamente por isso que José ouvira de um anjo do Senhor que lhe dissera um sonho, que recebesse a Maria como sua mulher, pois o filho que dela fosse gerado era obra do Espírito Santo, e que o nome dele seria Jesus, pois ele salvaria
o seu povo dos seus pecados. Uma vez que o evangelho fora dirigido primeiramente a judeus, a boa notícia parece ser excessivamente para este povo, exclusivamente para este povo. Todavia, quando os apóstolos passaram a proclamar a mensagem do reino de Deus, vemos claramente que a salvação é extensiva, se prolonga a toda a humanidade. Ou seja, sejai-vos, pois, notório, varãos e irmãos, que por este que vos anuncia a remissão de pecados, e de tudo que, pela lei de Moisés, não pudesse ser justificado, por ele é justificado todo aquele que crê. Hein? A salvação. Da perspectiva bíblica e, portanto, divina, não é outra coisa senão a libertação da humanidade e da escravidão do pecado. Olha, eu quero ver aqui, compartilhar um versículo com vocês. Tem uma passagem bíblica em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, do versículo 12. Eu vou ler aqui na minha Brit Hadashah, do Novo Testamento, em Atos. Se você tiver Bíblia e quiser acompanhar comigo, eu vou ler na Bíblia Judaica completa. Como é que está escrito aqui? No capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, versículo 12, diz assim: não, versículo 11: percebendo que a ousadia, 11, este Yeshua é a pedra rejeitada por vocês, construtores, que se tornou a pedra angular. Versículo 12: não há salvação em ninguém mais, porque não existe outro nome debaixo do céu dado à humanidade pelo qual devamos ser salvos. Você quer saber como é que está escrito na Bíblia Thompson normal, a nossa tradução mais conhecida, sem essas implementações em hebraico? Diz assim, no começo, né? Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, e foi posta por principal da esquina. Algumas diferenças que fala a palavra Yeshua, que é sobre a pedra que eles rejeitaram a construção. Versículo 12: em nenhum outro nome há salvação, pois também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Você deve perceber que essas palavras, elas não têm muitas diferenças, é apenas algumas colocações. Eu vi um debate recentemente de um pastor com um rabino, e o rabino parecia um pouco furioso a respeito dos gentios, né? Que na Septuaginta, a palavra que se expressa pão não classifica se é pão asmo ou pão com fermento, né? Na expressão em grego, pão é pão, tá? Pão é pão, ele não classifica, porque claramente no hebraico diz, né, que é pão asmos, que é pão sem fermento. E é proibido na Páscoa celebrar com qualquer pão. É por isso que algumas igrejas evangélicas, elas sempre na Santa Ceia, eles procuram eles mesmos fazer o pão sem fermento. E muitas pessoas que trabalham com bolos ou coisas parecidas,
existe lá na massa de trigo, lá, sem ou com fermento. Porque na Páscoa do Senhor, né, que é para os judeus é celebrado uma vez ao ano, não pode se comer o pão com fermento. É proibido. Então o pão tem que ser feito sem fermento. E essa retirada, né, pão sem fermento, significa um pão puro, né, um pão que não é contaminado. Espero que vocês tenham entendido aí sobre a perspectiva da salvação, que Cristo é o nosso pão puro, certo? Sem contaminação. Segundo ponto, o paradoxo da salvação. A oferta divina diante do livre-arbítrio da humanidade. É evidente que a humanidade continuará buscando, por suas próprias forças, a melhor maneira de viver, sem contudo reconhecer que precisa de orientação segura sobre a origem do seu destino. Tem aqui uma referência bíblica em Lucas 12. Lucas 12, do 13 ao 21. O que está escrito aqui? A parábola do rico insensato. Esta parábola preste atenção. Certo homem chegou para Jesus e disse: Mestre, peça meu irmão para que reparta comigo a herança. Estava tendo uma briga judicial de divisão de herança. É uma das coisas hoje muito aclamadas no meio dos tribunais de justiça, irmãos querendo repartir a herança entre ambos, entre a família. E aonde se você vê maiores divisões, repartições, aonde uma pessoa que hoje vai repartir a herança com outro, é lícito, né? Não é lícito, é mister que apareça divisões, brigas, intrigas, tudo por causa de herança. E aqui chegaram para Jesus e disse: Mestre, manda meu irmão para que reparta comigo a herança. Jesus olhou e disse: Quem me pôs entre vós como juiz ou repartidor de herança? E lhe propôs uma parábola: Acautelai-vos da avareza. Acautelai-vos da avareza. A vida de um homem não consiste na abundância do que possui. E lhe propôs uma parábola. Certo homem, né, tinha um campo. Um homem tinha um campo rico. Um homem rico tinha um campo e ele produziu em grande abundância. Então ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, folga. Versículo 20. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. Então, o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. A palavra aqui está falando a respeito da busca em ter riqueza para com Deus. Todavia, o retorno ao paraíso o restabelecimento da harmonia com o Criador, consigo mesmo, com os semelhantes e até com a natureza, não se dará pela religião
ou pela filosofia, ou pela ciência, ou qualquer outra produção humana, mas pelo acolhimento da mensagem dos evangelhos. Vou repetir novamente. Olhe, todavia o retorno ao paraíso, todos nós que quisermos retornar ao paraíso, né, porque esse é o papel de Cristo, para dar-nos acesso novamente à comunhão com Deus. Por isso que veio o termo da palavra religião, né? Religião, ela vem desde lá de Adão. Adão cometeu um pecado com Deus e ele tinha uma comunhão com Deus. Ao passo que Adão pecou juntamente com a sua esposa, eles se desligaram. E esse desligamento, desde então, o homem vem lutando e buscando esta reconexão com Deus. É daí que vem essa religação, né? Que vem do termo religare, em latim, religare. Aí você fala hoje religião, que é justamente religar o que foi desligado. Desligado por causa do pecado e religado hoje por causa de Cristo. Então, se você tiver o propósito de ser novamente ligado, saiba que hoje os esforços da humanidade para tentar se religar com Deus, seja através da natureza, ou da religião, da filosofia, da ciência, ou qualquer outra produção humana, não se dará, mas pelo acolhimento, somente pelo acolhimento da mensagem do Evangelho. Onde em Marcos capítulo 1, versículo 15, está escrito, Marcos 1 e 15, diz assim, e dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O que é isso? Foi a mensagem dos apóstolos, para que pudesse, aos primeiros apóstolos, levando a mensagem do Evangelho. Glória a Deus. Com licença. Bem, ocorre que, presidindo do Criador, a humanidade não pode, por suas próprias forças, reconhecer o seu grande problema. E por isso mesmo, jamais buscará salvar-se do pecado que distorce a natureza. Poucos dirão, como Paulo, que reconhece o fato de que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais ele se achava o principal. Justamente por isso, o Mestre disse que enviaria o Consolador, o Espírito Santo. E este convenceria a humanidade do pecado, da justiça e do juízo. Ele é o responsável por dar-nos essa consciência, pois de nós mesmos não temos condição nenhuma de compreender. A possibilidade de rejeição
humana diante do processo de convencimento divino. Ainda que o Criador tenha destinado o Espírito Santo para desempenhar tal papel entre nós, o preço de ele ter nos dado, criado como seres dotados de vontade própria, por incrível que pareça, submete-o à possibilidade de sofrer em rejeição de nossa parte, meros seres mortais. Há abundantes exemplos de nossas verdades na Bíblia, desde o Antigo até o Novo Testamento. As desculpas para tal rejeição são as mais variadas possíveis e vão desde o apego às coisas materiais até a ganância do poder e da posição. É por isso que a Bíblia diz que, apesar de muitos dos principais da sinagoga terem crido em Cristo, não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 42 e 43. O caráter paradoxal da salvação na perspectiva divina. Aos ouvidos modernos, soa contraditório e paradoxal a afirmação que Jesus, de que os interessados em salvar sua própria vida devem, por amor a Ele, perdê-la, e que quem assim o fizer, na verdade, a encontrará. É um grande mistério. No entanto, basta estudar um pouco o contexto para certificar-se de que se trata da mais pura verdade. O Senhor Jesus está falando da conversão, de uma mudança radical e completa que desconstrói o eu produzido pela sociedade pervertida para conduzi-los sobre a égide do governo divino e do reinado de Deus em nossa vida. Pretensa autoridade humana passa a ser instruída e direcionada pelo Espírito Santo de Deus, onde cada um pode encontrar o seu próprio e verdadeiro e mais profundo eu, qual for deformado pelo pecado. O pecado, ele chega a deformar o eu das pessoas. Eu fico analisando algumas pessoas que se entregam a uma vida de pecado e a pessoa se transforma, tanto visivelmente através do seu corpo, mas também através de seus atos, que o levam a terem um comportamento completamente diferente e a aparência gradualmente vai mudando, né? Uma pessoa alcoólatra, né? Uma pessoa que bebe, você vê que ao passo de algum período, anos, a pessoa ela tem outra fisionomia, né? Como também uma pessoa que vive de noitadas, de brincadeiras, alguém que tem algum vício de alguma droga, as aparências também começam a mudar. Não só muda as aparências, como muda o gesto, os comportamentos, a maneira de pensar. Mas Cristo, ele veio justamente para romper com esta propulsão pecaminosa que a humanidade vem a enfrentar. E em Cristo, para sermos essa nova criatura, a alcançarmos a salvação que se encontra na pessoa de Jesus, o único e melhor caminho é conhecendo a palavra de Deus. Esta mensagem que é pregada para você aqui, esta mensagem que é transmitida, bem simples, esta mensagem ela tem o poder de alcançar o seu coração, te proporcionar forças, alcançado para sair dessa amarradura do diabo, criar vergonha na cara e sair, ter forças,
Fale consigo mesmo. Faça um propósito com Deus. Saia dessa situação. Se caso você se encontre em uma situação pecaminosa, está aqui escutando essa mensagem, né? Essa mensagem que está chegando até você. Você disse, olha aí, o irmão está falando sobre a minha vida. Olha, não sou eu que estou falando sobre a sua vida. É Deus que conhece aonde você está, o que você está passando, as maldades que você fez. Ele quer te perdoar. Ele quer te dar uma nova oportunidade para que tu não caia na cilada do diabo e perca a tua vida. Ele quer te dar um livramento de vida, um livramento de acidente, um livramento de homens maus. É muita gente maldosa querendo matar. É muita gente maldosa querendo acabar com a vida das pessoas. Mas saiba de uma coisa, que agora se cumpre aquela passagem que diz: dará ordem aos seus anjos para que não tropece com o teu pé em pedra. Né? Isto está escrito no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu auxílio, meu escudo, da minha proteção. Então você precisa estar debaixo da proteção, debaixo da sombra do Altíssimo, para que o Senhor possa te dar proteção. Se livra disso, meu irmão. Dá um tempo dessas coisas a quais estás te prejudicando. Deixa Deus operar, porque o Senhor é aquele que sabe a hora certa de trabalhar. Eu vou contar aqui uma historinha muito rápida. Certa vez, um homem estava debatendo com Deus e disse: olha, se eu fosse Deus, e porque eu sou agricultor, e então as plantas estão se acabando. Ele tinha feito uma plantação de milho, sabe? E essa plantação, a metade já estava se desgastando, né? Deu lagarto, ia ali, aquela loucura toda. Ele tinha que capinar. E ele disse: se eu fosse Deus, eu saberia a hora certa de mandar a chuva, de mandar o sol, de cuidar direitinho para que crescesse. Então, isso é uma história. Deus chegou para ele e disse: olha, eu vou deixar para que este ano você tome de conta. Você que vai ter a ordem de mandar a chuva e de mandar o sol. E todas as coisas que forem necessárias. E ele aceitou. Então, ele mandava chuva na hora certa. Ele mandava sol na hora certa. Por incrível que pareça, a plantinha cresceu, o milho cresceu mais lindo do que nunca. Muito bonito, as espigas se formando, aquelas coisas verdes. Ele colocava sol na hora certa, ele colocava chuva na hora certa, ele controlou o tempo até chegar o dia da colheita. E no dia da colheita ele chamou seus operários: vamos aqui fazer a colheita, a maior colheita de todos os tempos. Para a surpresa dele, meus amados irmãos, na hora que eles pegaram as espigas para poder tirar, não havia nada dentro das espigas. Só era aquele formato das folhas. E o sabugo comprido dentro, não havia nada. E ele se indagou: Senhor, o que aconteceu? Onde eu errei? Como pode isso acontecer? Eu fiz tudo direitinho. Eu coloquei sol quando era para ser sol, chuva quando era para ser chuva. Eu controlei tudo. Onde foi que eu falhei? Aí o Senhor chegou para ele e disse: tu se esqueceu do vento para que acontecesse a polinização. Como é que a planta vai se frutificar se não houver o vento para polinizar? Então, independente de qualquer situação, deixa Deus fazer, porque Ele sabe o tempo certo para todas as coisas. Não adianta você ficar, indagando que está na hora disso, que não está na hora disso. Você quer controlar o tempo, deixa Ele controlar. Ele sabe a hora de mandar a chuva na hora certa, Ele sabe a hora de mandar o sol na hora certa e também na hora de mandar o vento para que aconteça a polinização e as plantas venham frutificar. Pega a visão. A manifestação do amor de Deus pela humanidade. A salvação em seu sentido pleno. A salvação em seu sentido pleno. Após cumprir a vontade de Deus, o Filho glorificou ao Pai e por estes
e por este ter permitido que ele concedesse a vida eterna a todos os que o mestre pode evangelizar. Tal vida eterna significa ter lhes dado a possibilidade de conhecer a Deus, que é o único e verdadeiro, e Jesus como real, enviado do Pai. Tal ato de fé já significava a vida eterna e não apenas algo que se caracteriza no futuro. Mas não haverá uma vida eterna no sentido literal da palavra. Pergunta: não haverá vida eterna no sentido literal da palavra? Sim, haverá. Mas esta só será desfrutada pelos que agora creem em Jesus e acolhem o seu evangelho. Esses já podem contar com a alegria de terem seus nomes escritos no céu. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo. Sendo Deus puro amor e tendo ele amado o mundo de uma tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, significa que através de Jesus Cristo reconciliou-se o Criador com a sua criação, em todos os sentidos. Por causa disso, o apóstolo Paulo informa que nós, os que cremos, passamos a ser uma nova criação de Deus em Cristo Jesus. Deus concedeu-nos a palavra da reconciliação. Uma vez que fomos tão agradecidos pelo Pai, o apóstolo Paulo informa-nos ainda que o Senhor incumbiu-nos de anunciar a palavra da reconciliação ao mundo, em termos diretos do reino de Deus. Já chegou em uma nova oportunidade, já foi estendida, mas as pessoas não sabem, por isso é preciso anunciar-lhes a palavra do Evangelho. Conclusão: mais do que uma fuga dessa terra, a salvação, no sentido bíblico, vai além dessa visão, sendo muito mais ampla e abrangente. O próprio Senhor Jesus, em uma de suas orações, pediu ao Pai que não os tirasse do mundo, e sim que os livrassem do mal. Que Deus abençoe a todos. Aqui é o tema da nossa próxima lição, certo? Vamos estar estudando sobre sendo um discípulo de Jesus. Sendo um discípulo de Jesus. É o tema da nossa lição de número 12. Está terminando a nossa revistinha. Olha, pessoal, eu quero dizer para vocês que de testemunho eu tenho inúmeros testemunhos da minha vida. Testemunho de fé, testemunho de provas, de dificuldades, eu tenho vários. Mas eu quero que você guarde que em Cristo nós somos mais que vencedores. Por mais que a gente perca aqui nessa terra, em Cristo nós temos a certeza de que a nossa vitória durará para sempre. Que a graça e a misericórdia esteja com você. Até o próximo domingo, se assim Deus permitir. Amém. Fiquem na paz do Senhor.